Olá, crianças! Vamos à nossa aula de matemática de hoje. O mesmo assunto vocês poderão acompanhar nas páginas 117, 118, 119 e 120. Hoje falaremos sobre medindo superfície. Mas antes de iniciarmos essas medidas de superfície, gostaria de ressaltar para vocês que nem sempre foram usadas medidas padronizadas, como o metro, o quilômetro, para determinar a área de qualquer terreno ou de qualquer local. Antigamente, as pessoas costumavam usar os braços, que eram chamadas de braças, também usavam como medidas os passos, e aí com isso eles iam determinando o tamanho de cada área que eles queriam vender ou comprar. Se vocês observarem aqui no nosso desenho, vamos observar um terreno onde ele foi usado para realizar plantações. Então, para descobrir quantas mudas a gente precisa colocar nesse terreno, é preciso determinar a área desse terreno. Aqui nós temos uma casa que antes de vender ou comprar, também a pessoa interessada, ele precisa descobrir a área dessa casa e do terreno onde fica localizado a casa. Então, é isso que a gente vai descobrir hoje. Como que a gente vai fazer para determinar a área de determinados locais? Falando sobre essas medidas de superfície, a gente vai falar sobre a área. O que é a área? A área é a medida de uma superfície, ou seja, toda essa extensão que está aqui nessas duas figuras são a superfície dessas figuras. Então, vamos ver de que maneira a gente pode realizar e determinar a área dessas figuras. A gente vai fazer de duas maneiras. A primeira maneira é onde a gente poderia contar cada um dos quadradinhos, e aí não seria uma maneira muito padronizada, né? Porque às vezes vai depender do tamanho do quadradinho de cada figura, mas a gente também pode realizar através de um cálculo. Vamos ver de que maneira a gente vai realizar o cálculo para descobrir a área dessa primeira figura. Primeiro, crianças, essa parte que está aqui embaixo a gente chama de base da figura. Então, nessa base aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. Nessa parte que está aqui do lado, a gente chama de altura. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma maneira de descobrirmos a área é multiplicando a base vezes a altura. Ou seja, vamos usar a multiplicação. 8 vezes 6 vai ser igual a 48. Então, no caso, se eu pergunto quantos quadradinhos tem essa figura? 48 quadradinhos. Vamos conferir agora de um por um para ver se realmente o nosso resultado deu certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Observaram? A gente tanto pode fazer pelo cálculo, multiplicando a quantidade de quadradinhos que está aqui na base, vezes a quantidade que está na altura. E dessa maneira a gente vai determinar a área dessa figura, certo? A gente está encontrando a área dessa figura que está aqui do lado. Só que nessa segunda figura nós não temos os quadradinhos. Como que a gente vai realizar a área? Da mesma maneira, a gente multiplica a base vezes a altura. Se aqui na base esse terreno ele tem 5 metros, a gente vai multiplicar 5 vezes 4. E assim a gente vai determinar quantos metros tem esse terreno. 5 vezes 4, 20. Nesse caso aqui é 20 metros. Neste caso aqui é 48 quadradinhos. Dessa maneira que vocês vão realizar a área de todos os exemplos que está no livro de vocês, certo? Só que além da área, nós também temos o perímetro. E agora, o que é o perímetro? O perímetro, criança, é a medida do comprimento de um contorno. Que é isso, professora? Contorno, criança, é toda essa linha que está contornando a nossa figura. Ó, toda vez que eu traço um tracinho desse, eu estou usando uma unidade de medida. Essa unidade de medida é o que vai determinar o perímetro dessa figura. E aí vamos observar de que maneira a gente realiza agora o perímetro dessa figura. Se o perímetro é o comprimento do contorno, como que a gente vai realizar? Eu sei que aqui embaixo eu tenho 6 tracinhos desse, aqui do lado eu tenho 5. Se essa parte é igual a essa, aqui embaixo também eu tenho 6, e essa é igual a essa, eu também tenho 5. Como que a gente realiza o perímetro? O perímetro agora, crianças,
é realizado através da soma dos lados. Para mim determinar o perímetro dessa figura, eu tenho que somar todos os lados. Então, a gente faz 6, mais 6, mais 5 e mais 5. Coloquei todos os lados para serem somados. 6 mais 6, 12. 12 com mais 10, 22. Então, no caso aqui, nessa figura aqui, nós temos 22 tracinhos, que é a unidade de medida que foi realizada aqui pelo perímetro. A mesma coisa vocês vão fazer no livro de vocês. Aqui agora eu tenho um exemplo onde a gente vai precisar descobrir tanto a área como o perímetro. E aí eu tenho já essa figura toda também separada em quadradinhos. Lembrando que a área vai ser determinada por cada um dos quadradinhos e o perímetro por cada um desses tracinhos que contorna a figura. Então, no caso, já está até marcado aqui, ó. Cada tracinho desse vai determinar o perímetro dessa figura. Vamos descobrir primeiro a área dessa figura. Será que a área é igual ao perímetro? Vamos descobrir agora. Como é que a gente faz para descobrir a área? A gente multiplica a base. Se aqui na base eu tenho 12 quadradinhos, eu vou multiplicar pela quantidade de quadradinhos que eu tenho na altura. Aqui eu tenho 4 quadradinhos. Então, a nossa multiplicação para descobrir a área vai ser 12 vezes 4. Então, vamos lá. 4 vezes 2 é 8 e 4 vezes 1 é 4. Quantos quadradinhos nós temos aqui? 48 quadradinhos. Esse 48 aqui representa a área da nossa figura. Vamos agora descobrir o perímetro. Como é que a gente faz para descobrir o perímetro? A gente soma todos os lados. Então, vamos observar a soma dos lados. Vai ser 12, duas vezes, porque nós temos dois lados iguais, mais 12, mais 4 e mais 4. E aí, no caso, vocês podem tanto realizar logo diretamente, 12 mais 12, 24, 24 mais 8 vai ser igual a 32. Então, se nós fôssemos contar cada um desses tracinhos que está contornando a nossa figura, nós temos 32 tracinhos. Esses tracinhos representam o perímetro dessa nossa figura. Veja que a área foi 48, ou seja, nós temos 48 quadradinhos, e o perímetro foi igual a 32, onde nós temos 32 tracinhos que contornam, criança. No perímetro, a gente não conta o que está aqui dentro da figura, a gente só fala do contorno da figura. Então, se vocês observaram e assistiram até o final, vocês vão perceber que lá no livro de vocês, todos esses exemplos que eu coloquei aqui são exemplos que estão lá no livro de vocês para vocês responderem. Basta vocês observarem com bastante atenção, que aí vocês vão descobrir aonde que está localizado cada uma dessas figuras lá no livro de vocês. E essa foi a nossa atividade de matemática de hoje. Boa aula!